Houve um tempo em que o Deus Supremo decidiu dar início à criação. Tempo em que os seres celestiais foram criados e contemplaram o Todo-Poderoso moldando o universo. Neste tempo, houve o início da guerra que se estende até os dias de hoje. Após a criação do processo humano, em que parte desses seres foram colocados na terra paradisíaca, houve a queda da humanidade. Houve a separação da semente da mulher e da semente da serpente. Após a queda, houve o tempo em que os gigantes e seres mitológicos caminharam pela terra. Civilizações com alta tecnologia que desafiaram a Deus e alteraram a criação. Tempo do grande dilúvio, que foi o primeiro juízo de Deus sobre a terra. Juízo que varreu esses impérios profanos. Tempo do levantar da grande Babilônia e da saga do povo hebreu até o Êxodo. Tempo dos guerreiros hebreus contra os remanescentes da semente da serpente, até a vinda do Messias. E hoje, o panorama com os atuais dias, em que próximo está o embate entre o filho da perdição e o retorno do Messias, o retorno do Rei. Este é o elo perdido. Muito além da eternidade, além do nosso espaço-tempo, Deus estava em seu estado único e pleno, mas decidiu amar, e de si mesmo deu existência à sua criação. Deus quis ver a Deus e criou as dimensões superiores, chamada de céus, e terra, as dimensões inferiores mais densas, que são a base do universo. O universo é permeado das águas do oceano primordial, que são vivas à medida que a energia viva de Deus passeia pelas águas. Deus é espírito, o espírito é elétrico, causando ionização por onde passa. O plasma é o que dá vida ao universo elétrico. As escrituras antigas decodificam o que ocorreu nos céus através de suas histórias. Como é acima, é abaixo. Homens como Noé, José, Moisés e Davi representam a Cristo em diversos momentos, assim como faraós, o rei de Tiro, o rei de Saul, prefiguram a Satanás. Deus deu autoridade a 13 grandes seres, assim como existiram os antigos 13 signos dos céus, que representam moradas celestiais, as tribos de Israel. Desses seres angelicais, um em especial tinha destaque. Segundo o livro de Enoque, ele era conhecido como Gadriel.
Este foi o principal dos 5 grandes anjos que incitaram a queda angelical. Em Enoque está escrito: o nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. Este era o braço direito do Altíssimo, o mais forte entre os príncipes, mais sábio até então, e o mais belo, onde as 9 pedras em sua posse representavam as 9 falanges de anjos das quais Pseudo Dionísio menciona. Estavam baixo o comando deste ser angelical. 9 hierarquias angelicais existem: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, principados, arcanjos e anjos. Essa ordem foi primeiramente organizada por Pseudo Dionísio por volta do século V. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O governo de Deus era descentralizado, possuía energia livre a todos, a autoridade respectiva a todos os seres. Mas a criação, não satisfeita com o governo do Altíssimo, convencidos pelo seu orgulho, aclamaram um rei sobre si, exatamente como o povo de Israel fez na história bíblica. A princípio, Deus conhecia o coração de Saul, que foi aclamado rei. Da mesma maneira, Lúcifer, que era o aferidor da medida, e controlou os louvores ao Altíssimo. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Este quis ocupar a mesma posição de Deus, e houve conflito celestial. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Na batalha houve caos, e os céus e terra se tornaram sem forma. Três grupos de seres angelicais se estabeleceram.
o grupo de anjos fiéis a Deus, que permaneceram do lado de Deus na batalha. O grupo de anjos rebeldes, que se aliaram a Satanás, o opositor, do qual não tem mais perdão e foram expulsos da morada celestial. E um grupo de anjos que tiveram dúvida de Deus, mas ainda têm a possibilidade de regeneração. A estes foi dado a prova ao adentrar no estado humano, sem a lembrança do mundo anterior, para provar o quão genuíno é o seu amor por Deus. E agora, viver pela fé. Esta é a humanidade. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Este é um dos conhecimentos que foi ocultado da humanidade. As Escrituras sempre falaram disso. A Israel terrena alude a Israel espiritual, onde as tribos celestiais, das quais nós fazemos parte, descrevem como nós somos peregrinos nesse mundo ao participar de carne e sangue. E Cristo é a chave, pois por Ele todo este mundo foi criado, para que possamos ter a redenção, sermos comprados de volta. Percebemos um padrão bíblico em que, entre muitos irmãos, o considerado mais fraco era desprezado. Assim foi com José, mas, assim como em seu sonho dos feixes que se curvavam a ele, assim foi com Cristo, em que todos servirão ao Messias. O mesmo temos com Davi, o menor, porém o mais corajoso entre seus irmãos. Assim foi com Cristo. O padrão dos primogênitos também é apresentado nas Escrituras. A nação de Israel é chamada por Deus de primogênito, mas haviam outras nações anteriores a Israel. Cristo é o primogênito da criação, guardado no seio do Pai, que tomou o lugar de Satanás. Esse padrão é observável em Caim e Abel, em que Abel é morto e Sete é dado no lugar. Ismael e Isaque. Isaque é o filho da promessa, mesmo não sendo primogênito. Esaú e Jacó. Esaú vende sua primogenitura, e Jacó tem a bênção e recebe o nome de Israel. Este é o padrão que ocorreu nos céus. Cristo assentou-se à direita do Pai e assumiu a primogenitura. Após a queda de Satanás, o opositor, 12 são os que regem os céus. 12 signos, pois Serpentário foi retirado. 12 tribos, a tribo de Dan é traidora, mas Manassés tomou seu lugar. 12 apóstolos, Judas, o traidor, perdeu seu lugar. 12 é a base. Então, o ser mais humilde de todos, chamado de unigênito do Pai, do qual o Pai possui amor específico a ele, pela sua humildade e amor que possui pelos seus irmãos. Este foi exaltado pelo Pai de forma especial. Este é o Messias que pediu ao Pai que fosse dado uma chance aos seres que entrariam no processo humano na recriação do paraíso. Todos aqueles que tiveram dúvida pecaram. Estes são os que foram destituídos da glória de Deus. Não se destitui algo do qual você não fez parte antes. Este pedido teve um preço. Assim como Davi contra Golias foi desafiado, Cristo aceitou o desafio de passar pelo processo humano para comprar com sangue real o perdão de nossos pecados. Do contrário, com nossas forças não seria possível. Por isso, Cristo é o princípio da criação.
Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo.